Mas nós falamos há pouco, Aníbal, que a população de idosos está aumentando muito no mundo todo e no Brasil não poderia ser diferente. E com isso aumenta a degeneração dos órgãos e, consequentemente, depósito de cálcio, assim por diante, a aterosclerose, que é uma doença muito incidente. Estreitamento de válvula aórtica, que nós chamamos de estenose da válvula aórtica. Quando está indicada tratá-la com catéter e implantar prótese valvar aórtica por catéter, já que até pouco tempo atrás o tratamento era só cirúrgico? Bom, doutor Arnoldo, o tratamento, né, de escolha ainda é, né, o tratamento cirúrgico com excelentes resultados. Porém, nós temos uma parcela de pacientes que não é desprezível, que evolui mal com a cirurgia ou até possui um risco tão alto a ponto de não ser realizada a cirurgia. E para esses pacientes nós temos agora a possibilidade de realização do implante de uma válvula por catéter. Então, se introduz um caninho, como a gente chama, um catéter, pela perna e se sobe até o coração e através de todo um material especializado se dilata essa válvula e se introduz então uma válvula para substituir a válvula doente do paciente. Normalmente são pacientes muito idosos, com diversos fatores de risco ou fatores de riscos proibitivos do ponto de vista doença hepática, doença às vezes renal, ou fragilidade. São pacientes que sabidamente evoluem mal com a cirurgia e que teriam uma possibilidade de realizar esse procedimento percutâneo por catéter. Então nós temos o grupo de pacientes que não tem condições de operar, né? Esse sim deve ser considerado fortemente a possibilidade de realização do procedimento por cateterismo. E temos aquele outro grupo que é o grupo de altíssimo risco ou de alto risco para a cirurgia, que poderia eventualmente ser submetido à cirurgia, mas que existe a possibilidade de ser submetido ao procedimento por catéter. Então o procedimento por catéter ele já é um procedimento utilizado em larga escala e um procedimento então que está se consagrando aos poucos e que é alternativa para aqueles pacientes que não podem ser operados ou aqueles pacientes que têm um risco cirúrgico muito alto, aí deve ser considerado então ou cirurgia ou o implante por catéter. Bom, parece que essa técnica, das técnicas que surgiram, é a que está vingando, né, Aníbal? Parece que ela está crescendo no mundo todo, a gente tem visto isso nos congressos, né? Então esperamos que isso continue acontecendo e nós possamos, num espaço relativamente curto de tempo, poder executar aqui em Santa Maria. Por que a dificuldade? Tu sabes bem que uma prótese valvar aórtica custa muito dinheiro, né? Ainda custa muito dinheiro. Então vai ter que haver uma diminuição de custo com outras empresas fabricando, com os convênios aceitando isso como uma terapêutica alternativa e válida, com evidências científicas, né? Então, no futuro mais adiante ainda, se isso realmente se estabelecer, o SUS também vai ter que ter uma política nesse sentido de oferecer para a população que tem indicação desse tipo de tratamento. Bom, mas não é só válvula aórtica. Coração nós temos 4 válvulas: a válvula aórtica, a válvula mitral, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. E geralmente nós temos as alterações maiores em válvula aórtica e válvula mitral, geralmente de origem reumatismal. Então vamos localizar agora na válvula mitral. Temos alguma novidade para a válvula mitral em estudos? Existem alguns grupos americanos estudando em cima da válvula mitral. O que você pode trazer para nós?
Bom, a válvula mitral inicialmente se buscou a realização de procedimento por catéter, buscando, por exemplo, nos casos de insuficiência dessa válvula, em que ela regurgita, ela deixa retornar sangue do ventrículo para o átrio, se tentou inicialmente a realização de colocação de um anel em volta dessa válvula através de uma veia. Isso teve resultados não muito satisfatórios, complicações. Se buscou num segundo momento a clipagem da válvula mitral, que resolve parte do problema, porém não todo o problema, já que a terapia padrão nesses casos é a cirurgia. E a cirurgia não somente reduz o tamanho do orifício, como também mexe na estrutura da válvula, do suporte da válvula, que é o anel da válvula. Então, por catéter, se tentou mexer no anel, não foi muito bom. Se clipou essa válvula, teve resultados promissores. Isso está em estudo e, no momento, seria indicado para pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. Nesse caso, nós estamos falando então de uma válvula que está insuficiente. Nós temos o paciente que já foi submetido a uma cirurgia e botou uma prótese biológica na posição mitral e essa prótese não está funcionando. Nós sabemos então, os espectadores já devem ter notado que normalmente os pacientes de mais alto risco para a cirurgia acabam vindo para o hemodinamicista realizar algum tipo de procedimento. Então, nesses casos, se busca diminuir o risco e realizar um procedimento que ajude o paciente a viver mais e melhor. Para a válvula mitral, o paciente que já operou a válvula mitral e foi considerado como não passível de ser submetido à nova cirurgia dessa válvula, nós temos, e já foi realizado aqui no Brasil, vários procedimentos de implante de uma válvula através da ponta do coração, se entra pela pele, acessa a ponta do coração e se leva uma válvula nova por dentro da válvula antiga e aí se faz esse implante, daí se chama de transapical. Isso é o que está acontecendo assim de mais novo e parece estar evoluindo bastante rapidamente, inclusive até com válvula produzida no Brasil. É uma tecnologia nova. Aníbal, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de te passar a palavra para suas considerações finais sobre essa tua chegada a Santa Maria, o início do trabalho. Você está vindo gradualmente porque está fazendo mestrado em Porto Alegre. Então, foi um prazer com a tua presença aqui conosco. Prazer é meu, doutor Arnoldo. Eu estou muito feliz em Santa Maria. Estou retornando o mais rapidamente possível, devido a alguns compromissos ainda em Porto Alegre. Eu não pude me estabelecer 100% do tempo em Santa Maria, mas estou gradualmente me inserindo na rotina da cidade, na rotina dos hospitais, do trabalho, do serviço, e a gente espera oferecer cada vez mais um melhor atendimento para os pacientes. Santa Maria está crescendo também na área da saúde e a gente fica bastante contente de ver a recepção até calorosa dos colegas e dos amigos e dos pacientes no nosso retorno aqui à cidade onde eu cresci, estudei a maior parte da minha vida e estou bastante otimista para continuar esse trabalho aqui em Santa Maria. Espero que tenhamos sucesso nessa empreitada, nessa minha nova empreitada, que é retornar a Santa Maria e aqui me estabelecer profissionalmente. Estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Foi um prazer estar com vocês. Hoje, entrevistando o Dr. Aníbal Pereira Belim, jovem cardiologista que está iniciando a sua carreira aqui em Santa Maria. Então, até o próximo programa. Até breve.